Oi, crianças, tudo bem? Vamos para a nossa correção da avaliação de história. Então, na aula de história de hoje, a gente vai fazer a correção aqui da avaliação que vocês fizeram ontem, né? Para vocês verem lá, relembrarem o que vocês responderam, o que vocês acertaram, né? Memorizaram alguma coisa que, porventura, vocês não tenham acertado também. Então, vamos rever lá as questões da avaliação. Então, a primeira questão dizia assim: de onde veio o café? Vocês sabem que o café, né, no início da sua produção se tornou, né, a alavanca para o crescimento, né, o desenvolvimento econômico do Brasil, e o Brasil se tornou o maior exportador de café do mundo, e ainda hoje continua sendo o maior exportador. Então, vejam lá, de onde veio o café? Qual é a origem do café? E para o Brasil, quem que trouxe as primeiras mudas de café? De onde? Vocês sabem que o café não é um produto originário brasileiro, né? Ele veio de fora. De onde ele veio? Então, veio da Etiópia. Para o Brasil, quem trouxe, então, as primeiras mudas foi o Francisco de Melo Palheta, trouxe da Guiana Francesa essas mudas. Na 2 diz assim: observe a imagem. O trabalho forçado dos escravizados já existia nos engenhos de cana-de-açúcar e na extração do ouro. Tempos depois, o trabalho de africanos também foi explorado no cultivo de café. Como que era o trabalho realizado por esses trabalhadores? O que eles deveriam fazer, então, em cada etapa? Como era esse trabalho? Então, eles trabalhavam mais de 15 horas, vigiados, não tinham liberdade para ir e vir, né? E faziam desde o semeio, a colheita, até peneirar, secar, moer e transportar o café. Então, era tudo eles que realizavam. Na questão 3, como que acontecia o transporte dos africanos até o Brasil? E quais eram as condições desse transporte? Então, nós já falamos lá, que até colocou no zoom para vocês verem algumas imagens, né? Eles eram transportados em navios, em péssimas condições, né? Os navios chamados navios negreiros, e vinham todos, né, praticamente amontoados, sem condições, né, num porão de navio, sem uma cama, sem coberta, sem alimentação também era precária, sem saúde, porque muitos acabavam doentes e transmitiam para outros. Então, tudo isso agravava, né, a situação. Na questão 4, de acordo com seus estudos a respeito dos meios de transporte utilizados no contexto da produção do café no Brasil do passado, marque as alternativas corretas. Então, a carroça foi o transporte que passou a ser utilizado quando a produção de café aumentou? Não, ela era utilizada, né, quando a produção era menor e para ir pequenas distâncias, né, porque carregava pouco, era mais demorado. Então, essa é falsa. A B, a carroça era o transporte que utilizava animais para o transporte de produtos agrícolas, mas com capacidade de carga menor que os outros meios de transporte da época. Então, essa é verdadeira. O trem era o transporte mais rápido e carregava uma quantidade maior de produto. Verdadeira. Então, eles passaram a usar o trem, né, para levar até os navios, até os portos. O navio era o transporte utilizado para exportar o café para a Europa. Verdadeiro. A D. A E. O trem era o transporte utilizado para exportar o café para a Europa? Não, né? Porque tem que atravessar o oceano, então o trem era só até os portos. De lá, então, ia de navio. Na questão 5 diz assim: por algum tempo, o café foi transportado por meio de carroças conduzidas por gado, cavalos e mulas. Mas com o crescimento da produção, seu destaque na economia brasileira, um novo tipo de transporte passou a ser utilizado. Que transporte era esse e qual era o combustível utilizado para que se locomovesse? Então, foi o trem, né, que passou a ser utilizado e se locomovia com carvão mineral como combustível. Então, o trem levava bem mais mercadoria, né, do que as carroças. De acordo com seus estudos a respeito da produção de café no Brasil, a partir do ano de 1727, marque V para verdadeiro, F para falso. O Brasil foi o maior exportador de café da época? Verdadeiro, né? O Brasil se tornou o maior exportador de café.
B. Apenas comerciantes do estado do Rio de Janeiro realizavam o comércio de café. Falso, porque nós vimos, né, que o café começou a ser plantado em parte de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. C. A planta do café é originária da Ásia, no Japão. Falso, nós vimos que é da Etiópia, né? Os estados brasileiros que mais se destacaram na produção de café foram Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Verdadeiro. Na questão 7, qual a região do Rio de Janeiro se destacou como um local de grande produção cafeeira? Foi o Pão de Açúcar, Cristo Redentor, o Porto de Santos? Não, o Vale do Paraíba, né? Então, esses outros aqui são pontos turísticos. Então, a região produtora foi no Vale do Paraíba. Porto de Santos fica em São Paulo. Aqui, muitas vilas e cidades, como Ribeirão Preto, em São Paulo, se desenvolveram por causa da produção do café. De que forma isso acontecia, então? Os cafeicultores usavam mão de obra de trabalhadores que moravam próximo às plantações, formando comunidades, e por causa da produção, puderam construir edifícios como moradias, igrejas, estradas. E com o crescimento da produção, essas comunidades foram se transformando em cidades, né, como Ribeirão Preto. Na questão 9, entre o fim do século XIX e início do século XX, muitas pessoas de diversos países foram incentivadas a vir trabalhar no Brasil, com a intenção de um dia voltar para o seu país. Por que essas pessoas saíram dos seus países de origem para viver num lugar tão diferente? Eles encontraram aqui exatamente o que eles esperavam? Então, com a abolição da escravatura, né, acabou que eles tiveram que incentivar pessoas a vir de fora para trabalhar no Brasil, né, porque muitos escravos não queriam mais ficar nas propriedades, iam para os quilombos, alguns ficavam, né, também, mas não todos. E aí precisava de mão de obra. A produção do café também aumentou, né, cresceu, então precisava de mais gente trabalhando, porque naquela época o trabalho era todo manual, né, plantar, colher, moer, secar, tudo isso era feito manualmente. Hoje a gente sabe que existem maquinários para todos esses tipos, né, de trabalho no café. Então, acabaram vindo muitos imigrantes trabalhar aqui também com o café. Mas por que eles vinham então desses países? O que acontecia? Será que a vida aqui era como eles esperavam? As promessas de ter tudo aqui mais fácil, de ganhar dinheiro, poder voltar, será que tudo isso aconteceu? Então, muitas vezes, devido ao desemprego, eles vinham para o Brasil, né? Por causa de guerras, por causa da pobreza. O que eles recebiam de dinheiro pelos trabalhos realizados no Brasil não era o esperado. Nós vimos na apostila que eles tinham que pagar, inclusive, a passagem, né, do navio, porque quem pagava essas passagens eram os produtores de café que encomendavam, né, que essas pessoas viessem, contratavam essas pessoas. Então, eles pagavam a passagem, mas depois esses imigrantes tinham que, com o seu trabalho, pagar, reembolsar de volta o valor da passagem. Então, eles tinham que trabalhar muito para pagar essas passagens, para poder viver. Então, ficava difícil voltar. Então, esse dinheiro que eles ganhavam não era esperado. Por isso, então, muitos permaneciam aqui. Muitos ficavam aqui no Brasil e não voltaram para os seus países. Então, e aconteceu também o desenvolvimento populacional, né? A formação dessa identidade cultural brasileira com a vinda desses imigrantes. Na questão 10 aqui, então, nós temos lá: leia as imagens a seguir e assinale aquelas que correspondem à presença de outras culturas no Brasil. Aqui nós temos a Praça do Japão em Curitiba, no Paraná. Então, é presença de outra cultura? Sim. Então, o formato aqui, né, do telhado das casas aqui, e a própria praça, né, já é um monumento cultural japonês. A B, acarajé, que é um prato típico da Bahia, de origem afro-brasileira. Então, afro-brasileiro quer
dizer que é descendente de africanos, os brasileiros descendentes de africanos. Então também uma cultura, né, que veio com eles, então também é da cultura de imigrantes. Catedral Metropolitana de Brasília, não, porque foi um desenho do Oscar Niemeyer, né, e não é de outro país, ele era brasileiro. As peçancas ucranianas numa feira em Curitiba, então aqueles ovos pintados, né, que os ucranianos fazem, então é de outra cultura, então marca D também. Um grupo folclórico italiano se apresentando em São Paulo, então as danças, né, a música, é também da cultura imigrante aqui dos italianos. Então aqui nessa questão aqui, somente a letra C da Catedral de Brasília, que não é de uma cultura imigrante, de outra cultura, certo? Então, viram lá o que vocês acertaram, o que faltou, né? Mas eu acho que estava bem fácil a prova, vocês tinham a apostila também para se orientar, então tranquilo, né? Então, beijo, até a próxima aula.